Pela Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência, peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto esse tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, me hoje na guarda e interceder. São Marcos, no capítulo 1 do seu Evangelho, nos conta que, estando Jesus com seus discípulos em Cafarnaum, num dia de sábado, entrou na sinagoga e começou a ensinar. Todos ficavam admirados com o seu ensinamento, pois ensinava como quem tem autoridade, não como os mestres da lei. Está na sinagoga um homem possuído por um espírito mau. E ele gritou: "Que queres de nós, Jesus Nazareno? Vieste para nos destruir? Eu sei quem tu és o Santo de Deus." E Jesus, vendo essas palavras, esse grito deste homem, o intimou ao demônio: "Cala-te e sai dele." Então, o espírito mau sacudiu o homem com violência, deu um grande grito e saiu. E todos ficaram muito espantados e perguntavam uns aos outros: "O que é isso? Um ensinamento novo, dado com autoridade? Ele manda até nos espíritos maus e eles obedecem." Nesta cena, nós vemos o poder de Deus sobre o demônio. Jesus ordena para ele sair daquele homem e não há a menor negociação com Jesus. Por quê? Porque entre Jesus e o demônio não há a menor proximidade. Onde está Deus, não está o demônio. E onde está o demônio, não está Deus. E nosso Senhor nos pede que sejamos semelhantes a Ele, que em nós não haja nenhum comércio com o demônio. Não podeis servir, conhecemos essas palavras de Jesus, não podeis servir a dois senhores. Ou serviremos a um e odiaremos o outro, ou odiaremos a um e serviremos ao outro. Então, esse desejo de Deus para nós nos leva a pensar no tema desse recolhimento desse mês, que é a unidade de vida. E essa frase em si, eu penso que para muitos de vocês não quer dizer muita coisa. O que é unidade de vida? Unidade de vida, falando do ponto de vista cristão, o que significa isso? Então nós vamos ver nesse recolhimento o seu significado e as consequências que esse tema tem para a nossa vida. Nós vamos ver que a unidade de vida é importantíssima para a nossa fé, para a nossa vida espiritual, para a nossa relação com Deus. Então, o que Deus deseja? Que no nosso coração só haja uma intenção, um único desejo: servi-lo, amá-lo, buscar a santidade em tudo o que fazemos. O que é amar a Deus? Qual que é a intenção que Deus deseja? A única intenção que Ele deseja em todas as nossas atividades
que nós o amemos e amar a Deus, viver os mandamentos, seguir tudo aquilo que ele nos ensinou, no fundo é buscar a santidade em todas as nossas atividades. E um autor espiritual, ele diz assim: esta diversidade de atividades que entretecem cada jornada, a nossa vida é feita de muitas tarefas. Num dia, nem se diga numa semana, quantidade de tarefas, se nós formos elencar todas elas, veremos que são muitas. Então, diz esse autor, esta diversidade de atividades que entretecem cada jornada não podem ter um caráter desagregador, mas constitui para nós a trama da nossa luta pela santidade. E há uma famosa homilia de São José Maria no campus da Universidade de Navarra, em 1967. Então, a Universidade de Navarra foi uma universidade que São José Maria incentivou para que fosse feita. Foi a primeira de todas, depois foram surgindo muitas outras em diversos países do mundo. E por que São José Maria quis que houvesse uma universidade que fosse, assim, que o Opus Dei estivesse responsável da formação espiritual dessa universidade? Porque o Opus Dei ele vem dizer a todos nós que todos nós estamos chamados a ser santos e nós vivemos no meio do mundo. Então é muito importante que haja algumas instituições que existem na sociedade que você, nessas instituições, você viva os valores cristãos. Porque nem sempre eles são vividos, não é? Então, nós podemos pensar em tantos ambientes, tantos setores da sociedade onde Deus não está ali, né, no sentido cristão daquela empresa ou daquela área, daquele setor da sociedade. E aí, então, nessa homilia, São José Maria ele vai tocar nesse tema da unidade de vida. Então, ele foi lá para celebrar uma missa e falou assim do cerne do Opus Dei. E nós vamos ver que está muito relacionado com a unidade de vida. Então, ele dizia assim: Deus nos espera cada dia no laboratório, dando exemplos, né? Na sala de operações de um hospital, no quartel, na cátedra universitária, na fábrica, na oficina, no campo, no seio do lar e em todo o imenso panorama do trabalho. Não esqueçamos nunca, há algo de santo, de divino escondido nas situações mais comuns. Então, São José Maria, nós vamos ver como ele vai nos ajudar realmente que todas as nossas atividades, todas as nossas tarefas, onde quer que estejamos, quer estejamos trabalhando num laboratório, numa sala de operações de um hospital, onde quer que estejamos, algo de divino por trás de cada situação. Algo escondido nas situações mais comuns, algo que a cada um nos compete descobrir, algo divino, algo de Deus, uma vontade de Deus, um querer de Deus em cada atividade nossa, em cada tarefa que nós realizamos. Eu costumava dizer, continuava lhe dizendo, aqueles universitários e aqueles operários que me procuravam lá pela década de 30, que tinham de saber materializar a vida espiritual. Ou seja, que Deus tem que entrar de alguma maneira na nossa vida real, né? Nessa vida do dia a dia. Então, ele dava esse nome, essa frase, materializar a vida espiritual, trazer a vida espiritual para a tua realidade. Queria afastá-los, assim, da tentação tão frequente nessa época e agora, de levar uma vida dupla. A vida interior, a vida de relação com Deus, por um lado, e por outro, diferente, separada,
a vida familiar, a vida profissional e social, cheia de pequenas realidades terrenas. Não, meus filhos, não pode haver uma vida dupla. Não podemos ser, e aí eu dizer esse adjetivo, que é muito conhecido na psiquiatria, mas que aplicado aqui dá uma ideia muito interessante, né? Não pode haver uma vida dupla. Não podemos ser como esquizofrênicos. Se queremos ser cristãos, há uma única vida, feita de carne e espírito, e essa é que tem de ser na alma e no corpo santa e plena de Deus, desse Deus invisível que nós encontraremos nas coisas mais visíveis e materiais. Então, o que queria dizer São José Maria nessa homilia? Então, para entender, nós precisamos antes lembrar que Deus escolheu São José Maria para ser instrumento para fundar o Opus Dei. E o Opus Dei vem lembrar que todos nós que estamos no mundo estamos chamados à santidade. E antigamente esse chamado não estava claro, se perdeu ao longo da história do cristianismo. José Maria falava que esse chamado à santidade, lá no início, era claro para os primeiros cristãos, só que isso foi se perdendo, né, ao longo da história. Então começou a haver essa separação entre o mundo, né, a realidade da terra, as nossas atividades terrenas e o mundo espiritual. Então ele vai dizer assim: se nós estamos no mundo, é normal que tenhamos inúmeros deveres e obrigações inerentes a este mundo, como trabalhar, cuidar da família, cuidar dos pais, cuidar da esposa, dos filhos, cumprir os deveres sociais, como ir a uma festa de um amigo, cuidar da saúde, ir ao médico, fazer alguma atividade física, etc. Mas nada disso nos deve afastar do fim principal da nossa vida, que é amar a Deus. Nada nos deve afastar de Deus. Por isso dizia, Deus espera no laboratório, no quartel, na cátedra universitária. Por quê? Porque nós corremos o perigo de esquecer que tudo isso que compõe a nossa vida faz parte da nossa vida, porque Deus assim o quis. Deus quis que nós tivéssemos todas essas atividades terrenas. Nós estamos no meio do mundo, então tudo isso faz parte da nossa vida. Mas nós não podemos separar o mundo espiritual e o mundo humano. E São José Maria vai dizer que viver em dois mundos, se você vive em dois mundos, é como se você vivesse em duas realidades, como um esquizofrênico. Que hora ele está num mundo, daqui a pouco ele está em outro, daqui a pouco ele volta para aquele outro, e que nós que estamos chamados a viver em dois mundos, tudo vai ganhar um sentido e uma unidade, desde que tudo seja ocasião para amar a Deus. E a partir da luz do dia 2 de outubro de 1928, ficou muito claro para São José Maria que esta separação, que a maior parte de nós acabamos caindo, nessa separação entre o mundo espiritual e o mundo terreno, não pode existir. Mais ainda, não pode haver separação, como pior ainda, o mundo terreno não pode nos afastar de Deus. Então, com essa luz recebida por Deus, São José Maria vai entender perfeitamente essas palavras de São Paulo, que agora vão ter um sentido mais profundo para nós. Quer comais, quer bebais, fazei tudo para a glória de Deus. Tudo seja para a glória de Deus.
E também, São José Maria, com essa luz, ele começou a enxergar melhor esse episódio que aconteceu na vida de Jesus, quando ele apareceu lá na casa desses irmãos, Marta, Maria e Lázaro. E naquela época não havia WhatsApp, então ele apareceu lá de surpresa. Não é? Então Jesus chega lá, e provavelmente estava com outros discípulos, e então vai acontecer aquilo, né, que o Evangelho vai nos falar dessas duas irmãs. Não fala do Lázaro aí nessa ocasião, mas fala dessas duas irmãs, e que Marta, ela ficou aflita, né, porque chegaram umas pessoas, chegou Jesus e tinha que oferecer alguma coisa, assim como todos nós temos essa preocupação. Chega um convidado, ofereceu, né, uma bebida e alguma coisa para comer e tal. Então Marta ficou ali preocupadíssima com aquilo, começou a ir para lá e para cá, para lá e para cá, e Maria ficou aos pés de Jesus ali na boa, né, só curtindo a presença de Cristo. Aí vai chegar uma hora que Marta não vai aguentar e vai falar: Jesus, você não vai falar nada para Maria? Não vai falar nada para ela? E aí Jesus vai dar aquela resposta tão conhecida: Marta, Marta, tu te inquietas e te afadigas em muitas coisas, mas Maria escolheu a melhor parte. Então, é interessante isso, né? Porque se nós não entendemos muito bem, então será que Jesus está dizendo aqui para você ficar ali só do lado de Cristo, ficar na igreja o dia inteiro, né, e não trabalhar? Será que é isso? Não, não é isso. Na verdade, então, ele vai entender que todos nós estamos chamados a ser Marta e Maria. Temos que unir o trabalho com a oração, o trabalho com a vida contemplativa. Então, falando sobre essa unidade, ele dizia assim, São José Maria: a formação que nos dá o Opus Dei nos ajuda a criar em nossas almas como um instinto que nos conduz a não perder o ponto de vista sobrenatural em todas as atividades que realizamos. O ponto de vista sobrenatural de todas as nossas atividades. E mais adiante dizia assim: adquirimos assim como uma segunda natureza. Sem darmos conta, estamos todo dia pendentes de Deus e nos sentimos empurrados a colocá-lo em todas as coisas que sem Ele acabam tornando-se insípidas. Chega um momento em que nos é impossível distinguir onde acaba a oração e onde começa o trabalho. Porque o nosso trabalho é também oração. Verdadeira união com Deus. Isso é revolucionário, vamos dizer assim, né? São José Maria fala que o trabalho é oração. Nunca se falou sobre isso, nunca falou que trabalho é oração. Como assim? Trabalho é ocasião de união com Deus. Então, bom, tudo isso veio dessa luz, né? Enfim, de uma moção, de uma luz que Deus lhe deu para enxergar essas realidades, né? Então, tudo isso nos leva a pensar como anda a nossa unidade de vida. Será que tem havido separação em nós desses dois mundos? Há uma grande unidade na minha vida. São José Maria, como é que ele fazia para unir as duas realidades? Então, Dom Álvaro, ele vai dizer com as suas palavras, ele falava assim que São José Maria fazia? Ele alimentava-se ininterruptamente do sentido da presença de Deus. Ele procurava estar sempre na presença de Deus, sempre. E transformava todo o seu dia em oração. Todo o seu dia. Quer estivesse lá trabalhando com papéis, quer estivesse conversando com uma família, quer estivesse cortando o cabelo, quer estivesse fazendo uma caminhada, fazendo um exercício. Ele transformava todo o seu dia em oração. E costumava explicar que a arma do Opus Dei não é o trabalho, é a oração. Por isso, convertemos o trabalho em oração. São José Maria era uma alma contemplativa, continuava Dom Álvaro dizendo, nel bel mezzo della strada. São José Maria gostava muito de
repetir essa frase em italiano, como ele morou lá há muitos anos, né? Na Itália, em Roma, e no fundo é isso, no meio da rua, né? Que São José Maria era uma alma contemplativa no meio da rua, que dizia que para um cristão comum, a sua cela é a rua. O que é a cela? É aquele lugar, aquele quarto onde o religioso ele vai ficar lá dentro do convento rezando. E para nós que estamos no mundo, qual que é a nossa cela? É a rua. Porque nós vamos converter tudo em oração, tudo em amor a Deus. São José Maria aproveitava qualquer acontecimento para elevá-lo à ordem sobrenatural e convertê-lo em tema do seu diálogo com Deus. Então agora vamos para uma parte mais prática. Vamos pensar se nós temos vivido a unidade de vida em alguns campos da nossa vida. Então, em primeiro lugar, unidade de vida no trabalho. Então, o nosso trabalho, ele tem unidade de vida se eu, de modo concreto, prático, o ofereço para Deus. Começa por aí. Se eu quero fazer de tudo, de todas as minhas tarefas, uma ocasião para amar a Deus, esse é o sentido de todas as minhas atividades, né? Quer comais, quer bebais, fazem tudo para a glória de Deus, né? Então, eu tenho que oferecer esse meu trabalho para Deus, né? E é interessante um episódio que aconteceu nos anos 50. São José Maria, justamente como eu comentava, ele incentivou a criação de uma universidade, a primeira que foi a Universidade da Barra, depois ele incentivou a criação de hospitais, de escolas agrárias, e, enfim, realidades terrenas, né, para que houvesse naquela realidade um espírito cristão. Então ele incentivou, e alguns membros do Opus Dei foram os pilares, né, para o início dessa universidade. Um deles se chamava Ismael Santos Beg. E, passados uns anos, numa tertúlia com São José Maria, esse encontro que ele tinha com as pessoas, nessas cidades onde ele ia, nesses países, se levantou este homem e disse assim: o Senhor pediu para fazermos a Universidade de Navarra. Já a fizemos. E agora? Então, vocês perceberam um pouco, né, que ele, né, o tom dessa pergunta, né? Eu sou bom pra caramba, né? Que mais, né? Que mais, né? Então ele já percebeu uma falta de unidade de vida, né, em fazer a Universidade da Navarra, né, como uma coisa, né, enfim, já está ali por trás uma vaidade. Então, São José Maria, percebendo esse tom vaidoso, nesse comentário, ele respondeu: eu não pedi para vocês fazerem a Universidade da Navarra, mas para vocês amarem a Deus fazendo a Universidade da Navarra. Se santificarem fazendo a Universidade da Navarra. Então, o que acontece com o trabalho? Normalmente, o trabalho tem outro fim. O mais básico, sustento. Cumprir um dever que é imposto pela sociedade, porque o ideal mesmo seria ganhar na Mega Sena, né? Não precisar trabalhar. Então, como é um dever, então vou ter que trabalhar. Então, se ele não é feito por Deus, sem unidade de vida, acaba frustrando. Por que muitas vezes nós nos cansamos do trabalho, sentimos o trabalho pesado, uma carga negativa, como as pessoas dizem? Por quê? Porque ele não está sendo feito por Deus. Deus, ele vai dar um sentido grande ao nosso trabalho, né? Uma grande função de serviço à sociedade, de
unir a Deus na tarefa da criação, unir-nos a Ele na tarefa da criação, oferecer o trabalho, né, para bens concretos das pessoas. Eu posso oferecer meu trabalho pela minha tia que está no hospital agora, eu posso... Então, se nós temos esse sentido maior do trabalho, o trabalho passa a ter uma outra realidade e um valor imenso, imenso, mesmo que seja um trabalho que, humanamente falando, não tenha brilho, né? Outro fim errado do trabalho, a vaidade. Sucesso. Por que eu trabalho? Eu trabalho, isso eu diria assim, olha, a maior parte das pessoas. Lógico que também tem o sustento, mas para a sua autorrealização. Minha autorrealização. A minha carreira profissional. E a vaidade, ela é sutil. Ela é sutil, porque ela nos leva a trabalhar muito. Uma pessoa pode estar trabalhando loucamente, mas com um fim que, no fundo, é ele mesmo, a sua autoglorificação. Qual é o Senhor que ele está servindo ele? Não a Deus. Então, o trabalho movido pela vaidade, quase, quando ele é feito assim, quase você não consegue estar na presença de Deus, ou não está na presença de Deus, porque está tão metido ali naquilo que você está fazendo, né, envolto, né, nesse fim vaidoso, que você nem lembra de Deus, né? E às vezes nem é cara aos outros, uma vaidade é cara aos outros, mas é cara a nós mesmos, né? Que eu sou bom, né? Olha como eu faço as coisas, né? Num trabalho feito com unidade de vida, a paz, a clima de oração, de presença de Deus. São José Maria falava da alma calma, né? Trabalhar com a alma, com toda a alma, mas com toda a calma, né? Então, deixar outra forma de trabalhar também de uma maneira que falta unidade de vida, trabalhar mais, movido antes de mais nada pelo gosto. Está ali, como o rato no meio do queijo ali, né? Aí você gosta tanto do trabalho, gosta tanto que você só trabalha, né? Ou só faz o que gosta, né? Só faz o que gosta e não faz o que não gosta, né? Deixa de ter unidade de vida, de ser caminho de santificação, se atrapalha as orações diárias. Puxa vida, mas se eu estou fazendo o trabalho por Deus, o momento que eu mais vou ter prazer é parar para estar a sós com Deus. Parar para rezar. Não é verdade? Outros campos, brevemente, agora já vamos terminando, mas só para vocês pensarem a respeito dessa unidade de vida. Depois, na segunda meditação, já vamos falar de um âmbito bem específico. Unidade de vida em casa. O que é unidade de vida em casa? É fazer do lar uma ocasião para amar a Deus. Porém, muitos se esquecem que Deus está no lar. E o que fazem então? Soltam o ogro que tem dentro. O ogro. Berros, palavrões, brigas a toda hora. Será que Deus está aí? Será que a tua família realmente tem esse fim, o único fim que é amar a Deus? Você está buscando a Deus quando você está no teu lar? Outra manifestação dentro de casa, que é de falta de unidade de vida, viver como um pachá, né, em casa. Não mover um dedo para fazer as coisas. Está ali como, né, me sirvam, né, vem ali os filhos lá para tentar abanar um pouco, trazer um cacho de uva, né, e, né, não mexe um dedo, né, para contribuir com as tarefas do lar. Ou seja, a unidade de vida tem que estar em todos os momentos e campos da nossa vida, né? E, nesse sentido, terminando já, faltaria unidade de vida
Quem se comportasse muito bem em todos os campos da vida, porém se perdesse na bebida. Se deixasse levar por olhares impuros. Não, eu tenho uma grande liberdade de vida no trabalho, uma grande liberdade de vida na minha família, só que eu bebo. Né? Bebo, né? Na verdade. Então, tem unidade de vida, uma pessoa que faz isso? Deus está lá nesse momento, nessa hora? Uma pessoa que não pagasse os impostos, está tudo perfeito na minha vida, vou à missa, eu me confesso, só que eu não pago os impostos. Né? Então, não. Né? Faltaria unidade de vida se essa pessoa tivesse um comportamento diferente quando ninguém a vê. Ninguém está vendo. Aí, né, o comportamento é totalmente diferente. O que ele está fazendo ali nessa hora? Ou ficar com medo de ficar mal, por excesso de preocupação em ficar bem, em querer agradar. Então aí nós não defendemos a nossa fé, os valores. As pessoas falam coisas que são contra os valores cristãos e nós não falamos nada. Então está faltando unidade de vida. São José Maria dizia com relação a isso: quando um homem transige em coisas de ideal, de honra ou de fé, esse homem é um homem sem ideal, sem honra e sem fé. Vamos terminar essa meditação pedindo ajuda a Nossa Senhora para que consigamos colocar em prática, como nós vimos, as palavras de São Paulo. Quer comais, quer bebais, fazei tudo para a glória de Deus. E que deixemos Deus entrar em toda a nossa vida. Isso não é fácil. Deixar Deus entrar em toda a nossa vida, em todos os cantos da nossa alma. Esse é o desafio da unidade de vida, senão teremos uma vida dupla. Estaremos servindo a dois senhores. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai, Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.